Bem, galera, estamos de volta, certo? Vamos falar agora para vocês sobre a distribuição de frequência, mais uma das partes aí da nossa estatística, tá bom, galera? Então, vejamos lá o que significa essa distribuição de frequência. Distribuição de frequência é você demonstrar através de tabelas e gráficos, certo? Uma forma mensurada dos resultados matemáticos que você obtém. E aí essa distribuição de frequência requer um pouco de conhecimento matemático, algumas definições bem básicas. Nós vamos trabalhar com a distribuição de frequência sem intervalo de classe e com intervalo de classe, beleza? Então vamos lá, dar início aí à distribuição de frequência. Vamos primeiro conhecer os elementos que fazem parte da distribuição de frequência. O primeiro deles é o que nós chamamos de frequência simples ou absoluta, que pode ser representado por FI ou FA. O que é a frequência simples ou absoluta? São os valores que diretamente representam o número de dados de cada classe, ou seja, é a quantidade de elementos que são relacionados, sendo a soma de todas as ocorrências em cada classe, ou que você pode chamar de número total de dados. Normalmente, a frequência absoluta também pode ser chamada com o número de vezes que um determinado valor se repete, ou uma certa sequência se repete. Parece muito com a moda, mas não é o exemplo da moda, tá bom? Então, essa é a primeira frequência que nós trabalhamos. A frequência relativa, simbolizada por FRI, elas são as razões entre as frequências simples e a frequência total, ou seja, é a parte percentual que cada elemento ou cada sequência corresponde ao valor total de números que estão relacionados, ou o número de ocorrências que nós temos em certa distribuição de frequência. Normalmente, é a única parte matemática que nós temos de forma direta, é a frequência relativa, porque você vai pegar o valor de cada frequência e vai dividir pelo total de elementos da frequência simples, ou seja, o valor de cada frequência é dividido pelo somatório da frequência simples, ou absoluta, tá bom? É a frequência relativa. Temos também a frequência acumulada. O que significa frequência acumulada? Simplesmente acumulada é uma soma da frequência simples. Cada classe, você vai ter um somatório diferenciado, você vai associando o primeiro valor somado com a frequência simples, até que você obtenha um resultado final igual ao somatório da frequência simples. A forma dela é muito fácil, certo? Olhando assim, gente, você pensa que é algo muito complicado, mas quando nós mostrarmos o exemplo para vocês, vocês vão ver que é muito mais fácil você entender no exemplo do que na definição. A frequência acumulada relativa é a soma geral, ou seja, a soma acumulada das frequências relativas. Ou seja, a frequência acumulada, somamos a frequência simples. A acumulada relativa, somamos os percentuais dessas frequências. Bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo bem prático, para ficar mais tranquilo. Ó, essa aqui é a tabela de distribuição. Aqui nós vamos apresentar de forma tabular. Aqui você tem a primeira coluna, a classe, que são os elementos que vão estar envolvidos. Você tem na segunda coluna a frequência simples, que pode ser simbolizado por FA ou por FI, normalmente minúsculo. Você tem na terceira coluna a frequência relativa, que também pode ser a frequência relativa absoluta ou frequência relativa simples, tanto faz um como o outro, é a parte percentual, também F minúsculo. E aqui você tem a frequência acumulada, que já é o F maiúsculo, certo? E aqui na última, no caso a frequência acumulada é a quarta coluna, e na última coluna você vai ter a frequência relativa acumulada, também simbolizada com F maiúsculo. Essa ordem é a ordem mais comum, mas ela pode também ser alterada. Isso não tem problema algum. O importante é você entender os elementos que compõem as colunas. Então vamos lá no exemplo bem prático, tá bom? Ó, os dados abaixo referem-se ao número de pessoas que residem em uma amostra de 35 domicílios do bairro Esperança no primeiro semestre de 1999.
Aí eu dei os valores numéricos aqui aleatórios, jogados, certo? Eu só sei que tem 35 aqui. Aí vamos lá. 2, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 5, 5, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 3, 2, 2, 5, 4, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 4, 2, 4 e 9. E eu quero que você construa uma distribuição de frequência em classes. Então vamos lá, passo a passo, para que você possa entender a distribuição de frequência sem intervalo de classe. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu coloquei para vocês passo a passo, para que você não possa se perder. Os dados brutos, já coloquei para vocês e já até comentei. Todos eles estão aqui. O primeiro passo que nós temos que fazer é o rol. Você não pode esquecer de forma alguma de fazer o rol. O que é o rol? Organização dos dados. Beleza. Vamos lá, organizar. Quando você organizar o rol, você vai ter que fazer uma contagem para saber se de fato são 35 elementos, como foi dito no início do problema. Se não der, é porque você esqueceu de algum número. Tudo bem? Eu coloquei aqui por cores diferentes o rol. Eu fiz de uma forma crescente. Vamos lá. Na sequência, você, para poder fazer o rol, quando é uma quantidade muito grande de números, qual é a ideia? Você procurar quem é o menor número, que nós chamamos de limite inferior, e procurar quem é o maior número, limite superior, da sequência que foi dada. Ou seja, onde eu começo, onde eu termino, certo? Chamado de limites. Então, olhando aqui os dados brutos, eu encontrei que o limite inferior é o número 1, o menor número da sequência. E eu encontrei que o limite superior é o número 9, o maior número da sequência. Professor, mas tem uma coisa. Eu não estou vendo aqui nem o 7 nem o 8. Não tem problema. É uma sequência. Não é necessário que todos os números apareçam. Tudo bem? É a sequência. Eu estou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem o 7 e o 8. Quem é o próximo? 9. E assim sucessivamente. Beleza? Então vejamos. Feito o rol, organizadinho aqui pelas cores, eu vou preencher minha tabela. Então, eu vou contar aqui primeiro. Ó. Quantas classes eu vou ter? A classe, nesse caso, sem intervalo de classe, vai ser exatamente contabilizada de acordo com os números diferentes. Então, tá aqui, ó. Os números diferentes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Então, eu tenho 7 classes. Então, daqui eu vou escrever de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada classe, ou cada linha que corresponde a uma classe, eu vou ter um valor, que é o que está na sequência numérica, vou ter uma frequência simples, uma relativa, uma acumulada e uma relativa acumulada ou acumulada relativa. Tanto faz. Certo? Então, vamos lá. Quem é a primeira classe? É o primeiro número da sequência. 1. Quem é a segunda classe? O segundo número da sequência. E assim sucessivamente. Pode observar que até aqui vai do menor para o maior. Tá bom? Aí eu vou agora fazer a coluna da frequência simples. O que é a frequência simples? Aí eu tenho que voltar só para lembrar a definição, para vocês lembrarem dela. Eu não vou nem voltar, eu vou dizer e vocês voltam por aí, tá bom? Frequência simples é o número de vezes que um determinado valor se repete. Por isso eu coloquei em cores diferentes. Então vamos lá. O primeiro valor é o número 1. Na sequência do rol, quantas vezes ele se repete? 2. Professor, não tenho que voltar no dado bruto? Não, porque aqui você já organizou. Então, 2 vezes. Professor, e se eu não quiser fazer o rol? Você pode ir direto para o dado bruto. Sua visão é quem manda, certo? O rol está mais organizado. E é mais fácil de eu fazer a conta. Então, tá aqui. Ele repete 2 vezes. Então, a frequência simples é 2. 2 vezes repetiu o número 1. Aí eu vou lá para o próximo. Número 2, repete quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá aqui. Número 3, repete quantas vezes? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. O número 4, repete quantas vezes? 9. Tá aqui. O número 5, repete quantas vezes? 10. O número 6, 1. E o número 9, 1. Pronto. Beleza. Tá aí a frequência simples ou absoluta.
o número de vezes que cada valor da sequência se repete. Show, galera? Próxima etapa. Segundo passo. Dividir o valor de cada frequência absoluta pelo total da soma dos valores da frequência. Então, tá aqui a soma dos valores da frequência. 13, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 6 dá 13, 13 mais 9, nós vamos ter lá 32, 22, 22 mais 10, 32, mais 1, 33, mais 1, 34. Lá no começo do problema a gente contou 35, né? Foi um errozinho de digitação, viu, galera? São 34 elementos, tá bom? Então, a gente faz essa correçãozinha lá, tá? Isso não vai interferir muita coisa, não. Então, tá aqui, são 34 elementos pelo somatório, beleza? Aí, vamos lá agora, encontrar a frequência relativa, certo? Como nós vamos fazer isso? A frequência relativa, eu coloquei o conceitozinho aqui em cima, para você não esquecer, ó. Frequência relativa, dividir o valor de cada frequência absoluta ou simples pelo total da soma dos valores da frequência. Beleza? Aí aqui do lado, ó, eu coloquei o cálculo de cada frequência. Vamos analisar? Vamos junto. Primeira frequência relativa é o primeiro valor da frequência absoluta dividido pelo total. Então, tá aqui, queridos, ó. 2 dividido por 34, que nós encontramos 0,058. Aí o que acontece? Dependendo do cálculo que vocês estão fazendo, dependendo do questionamento a ser feito, vocês podem deixar o resultado em valor decimal ou podem colocar em valor percentual. Tudo bem? Se for em valor decimal, o resultado seria esse, 0,058. Se você quer transformar para porcentagem, basta você multiplicar por 100. Então, está aqui, 0,058 vezes 100, que vai dar 5,8%. Pronto. O que isso quer dizer? Que dos valores que estão associados, o número 2, ele corresponde a 5,8% deles. Beleza? Aí aqui está aqui, na primeira linha. O percentual correspondente ao número 2, da frequência absoluta. E assim você vai seguir. Frequência relativa 2, 5. 5 dividido por 34, 0,147 vezes 100, 14,7. Frequência 3, 6 dividido por 34, 0,176 vezes 100, 17,6. Frequência relativa 4, 9 dividido por 34, 0,216 vezes 100, 26,4. Frequência número 5, 10 dividido por 34, 0,294 vezes 100, 29,4. Aí eu chego na 6 e na 7. Professor, a 6 e a 7 é o mesmo número. Eu tenho que fazer o cálculo duas vezes? Não, eu coloquei aqui a título de exemplo, mas você não precisa. Quando você vê que na frequência absoluta o número é o mesmo, o resultado percentual também vai ser o mesmo. Beleza? Pronto, 2,94. Quando você preencher a coluna da frequência relativa, você vai somar os percentuais e colocar o resultado embaixo. Essa soma ela não pode passar de 100%. Ela tem que ser o mais próximo possível de 100%. Então, somando esses valores aqui, nós encontramos 99,70%. Beleza. Assim você preenche a coluna da frequência relativa. Vamos à próxima. A frequência acumulada, certo? Acumular quer dizer você somar. Então, aqui não é tão complicado de você entender, não. Eu coloquei o cálculozinho aqui do lado, mas por aqui você entende facilmente. A frequência acumulada ela está relacionada à frequência relativa, certo? Frequência acumulada relacionada à frequência absoluta. Desculpem, galera. Acumulada relacionada à frequência absoluta ou simples. Então, qual é a lógica? Acumular quer dizer somar. Na primeira classe, eu tenho que a frequência absoluta é 2. Eu não tenho mais nada, então aqui é só o 2. Quando eu vou para a segunda classe, eu já faço a somatóriazinha, ó, do primeiro valor associado somado ao segundo valor da frequência acumulada, da frequência absoluta, porque agora eu vou acumular,
eu vou somar. Então, eu faço isso, ó. 2 mais 5, 7. Pronto. Aqui está o somatório, ou seja, a acumulação dos dois primeiros valores da frequência simples. Aí eu vou para o outro, ó. 7 mais 6, 13. Aí eu vou para o outro, ó. 13 mais 9, 22. Eu vou só acumulando. 22 mais 10, 32. 32 mais 1, 33. 33 mais 1, 34. Ou seja, quando eu termino de acumular, eu tenho exatamente o valor igual ao somatório geral da frequência simples. E por quê? Porque eu estou acumulando exatamente os valores da frequência simples. Eles têm que bater iguais. Se bater diferente, o cálculo está errado em algum lugar. Beleza, galera? Pronto, aí bem que só uma dicasinha para vocês, viu? Somamos os valores das frequências absolutas, o último valor deve ser igual à soma dos valores da mesma. Certo? E aqui do lado, cada uma das somazinhas. Ou seja, vamos relembrar, a frequência acumulada, o primeiro valor se repete, e do segundo em diante, eu vou fazendo um zigue-zague, não é isso? Uma soma com o valor da frequência absoluta. Ou seja, 2, mais 5, 7, mais 6, 13, mais 9, 22, mais 10, 32, mais 1, 33, mais 1, 34. E o resultado final tem que ser igual ao somatório da frequência simples. Show de bola, galera! Vamos para a próxima. Na frequência acumulada relativa, também não é aquela coisa de 7 cabeças. Você vai relacioná-la diretamente com a frequência relativa. Ou seja, você vai repetir o primeiro percentual, basicamente a mesma coisa. Você vai repetir o primeiro percentual e vai somando, já com os elementos da frequência relativa. A frequência relativa acumulada está relacionada à frequência relativa, certo? Então, vamos lá. 5,8 mais 14,7, 20,5. 20,5 mais 17,6, 38,1. 38,1 mais 26,4, 64,5. 64,5 mais 29,4, 93,9. 93,9 mais 2,94, 96,84. E 96,84 mais 2,94, 99,78. Ou seja, é a mesma coisa que você fez com a frequência acumulada e a frequência absoluta. Só que agora você vai somar os percentuais. Repete o primeiro e vai acumulando. Tudo bem? E dessa maneira, você tem aí os passos relacionados à distribuição de frequência simples. Beleza, galera? Até a próxima.